Bem-vindo a Derry chega a seu segundo episódio, dessa vez sem tartaruga. Eu coloquei no roteiro do vídeo da semana passada e esqueci de falar que o primeiro episódio é tartaruga pra tudo quanto é lado. Quem conhece o universo de It, quem já leu o livro, por exemplo, vai saber que a tartaruga, a figura da tartaruga, ela é muito importante nesse universo, né? Quase como esse contraponto à coisa, ao Pennywise, à aranha, o que quer que seja. E lá no primeiro episódio eles jogam referência pra tudo quanto é lado, esse segundo já não. Mas vamos retornar ao que eu falei no primeiro episódio pra gente começar a falar sobre esse segundo. Já adianto que eu continuo gostando, eu acho que o primeiro, ele é mais impactante, ele é justamente o que eu falei, ele tem cara daquele episódio piloto de série, né? Piloto das antigas, piloto que muitas vezes era apresentado esse projeto do episódio piloto ou pro público ou pros executivos sem saber se aquela série teria continuidade ou não. Não é o caso aqui, né? Obviamente eles fizeram essa série com investimento, em um universo conhecido, em um universo rentável, eles já sabiam que teriam continuidade, mas a lógica desse episódio piloto tá muito presente no primeiro episódio. Falei bastante sobre isso no vídeo da semana passada, se você não assistiu, por favor, retorne lá que eu comento melhor sobre isso. Mas eu volto a isso justamente para falar também que o primeiro episódio, com essa cara de episódio piloto das antigas, não tinha introdução, né? Não tinha ali a abertura, a vinheta da série, né? A abertura da série que aqui ela traz um pouco desses elementos do lúdico e do macabro junto ao mesmo tempo. Eu acho bem legal a abertura da série, que vai aparecer a partir desse segundo episódio. E isso tem tudo a ver, né? Esse segundo episódio ele tem tudo a ver com o segundo episódio de série, quando se tem um piloto mais chamativo. Aqui a gente tem um segundo episódio que, claro, ele acontece coisas, ele desenvolve coisas, ele tem uma temática central muito presente aqui dentro desse episódio, ele começa a criar mais mistérios, digamos assim, mas que ele tem mais a cara de um episódio que, a partir do impacto do primeiro, você começa a construir a história lentamente, né? Então aqui a gente já tem um entendimento maior da cidade, a partir do primeiro episódio, que é muito mais direto, a gente já tem uma noção dos personagens, dos seus traumas e dos conflitos que acontecem ali dentro de Derry. Então, a partir de agora, se o primeiro ele vai muito direto, né, logo de cara, inclusive, ele já tem aquele impacto muito grande, esse segundo episódio, ele vai ter os seus momentos, obviamente, de terror, inclusive um muito bom que eu já comento com vocês. Narrativamente, ele vai desacelerar um pouco, né? Ele vai passar a construir mais, ele vai principalmente passar a se utilizar mais até de diálogos pra falar de algumas coisas envolvendo essa cidade. É um segundo episódio, inclusive, que é muito sobre entender Derry, né? Derry na sua totalidade, Derry como um microcosmo dos Estados Unidos, né? Tem até uma fala muito significativa aqui, que é, isso daqui não é a América, né? Não é os Estados Unidos em si, isso daqui é Derry. Então é quase como esse mundo dentro do mundo, esse país dentro de um país, que é o que esse episódio vai focar. Muito mais um episódio, inclusive, dirigido pelo Andy Muschietti. Não sei se ele vai dirigir a série inteira, porque aparentemente é uma minissérie, né? Mas não sei se ele vai dirigir só esses 2 primeiros episódios ou se ele vai seguir dirigindo os seguintes. Eu acho interessante quando é minissérie, principalmente, a gente ter um mesmo diretor, inclusive aqui que é um dos criadores da série. Mas retornando ao começo desse segundo episódio, né, ele começa com uma sugestão, a gente sabe que a coisa opera também muito, e isso confunde bastante o espectador, da gente não saber o que é real e o que é a mente, trabalhando na mente daqueles personagens, né? Então, essa confusão que os personagens têm, a gente, enquanto público, tem também. Então, inicialmente, eu tive quase que uma sensação ali de que, por algum motivo, aquela protagonista estaria apenas sonhando aquilo que a gente viu no final do primeiro episódio, e aquilo já tava torcendo o nariz completamente. Mas não, é só ela realmente tendo pesadelos com tudo aquilo que aconteceu. Eu fiquei com medo da série ter essa certa covardia de matar aqueles garotos logo no primeiro episódio e depois falar, pera, não, nada disso aconteceu, isso aqui era só um pesadelo da garota. Mas não, tudo aquilo aconteceu, e o segundo episódio ele também vai muito nas consequências daquilo que aconteceu no primeiro episódio. Então, com o personagem ali no quartel, e a gente tendo, inclusive, ele é um personagem realmente muito bom, né? Que começa agora a se envolver mais. Eu falei que parecia um núcleo à parte, agora aos poucos, principalmente com a esposa dele, com o filho dele, começa a ter uma introdução maior nessa relação com os personagens da cidade, com os garotos e tudo mais.
e a gente vê como tudo aquilo foi meio que armado pra ver se ele tinha medo ou não, né? Então a série ela vai estar trabalhando muito nessa lógica, inclusive do racismo muito presente nesse lugar, né? Nessa cidade, nesse espaço, mas a gente vê como ali foi menos o que a gente acreditava ser, então quase como uma ilusão. O que o Pennywise faz muito, né? Essa relação da ilusão, ali a série meio que ilude a gente no primeiro episódio, da gente achar que era o racista ali, mascarado com os seus comparsas fazendo aquilo, e não, na verdade não, naquilo era pra ver se ele tinha medo ou não, porque aí já surge um dos grandes mistérios da série, obviamente inserido, que vai se fechar essa primeira etapa no final do episódio, que vai ser justamente essa relação que a gente sabe com a coisa e tudo mais, então com o ter medo, que é muito importante pra essa coisa se alimentar, digamos assim, né? Então quase que um teste com aquele major, se não me engano, né? Ele é o major, pra ver se ele estaria apto para um serviço que vai se desenvolver a partir de então, né? Então ele é esse personagem que ele é muito seguro de tudo que ele tá fazendo, né? Isso é muito bom, né? Como ele confronta o cara racista ali na prisão, inclusive, né? E deixa ele usar a arma pra ver se ele saberia usar ou não, só pra confirmar a sua expectativa. Então ele, apesar de tudo, ele meio que dribla todas essas possibilidades contrárias a ele, né? Inclusive desses personagens racistas ou personagens que achavam que ele não deveria estar ali. E ele é muito seguro de si nesse confronto. O que a gente não vai ver exatamente a mesma coisa, por exemplo, com o filho dele ou com o dono ali do cinema e a filha dele, que também vão sofrer muito nesse sentido. Então, esse segundo episódio ele vai fazer essa construção geral de Derry como esse lugar racista, como esse lugar que é parte dos Estados Unidos da década de 50, mas acima de tudo como um lugar horrível, né? Então a gente vê como essas violências, elas estão presentes em tudo, né? Tão presentes, claro, no quesito do racismo, que eu falei mais claramente, mas não só isso. A gente vê, por exemplo, um garoto branco apanhando, né? A gente vê o bullying rolando solto nessa cidade, não só bullying, né? Tem coisa que vai muito além do bullying, de realmente espancar um garoto no meio da rua e todo mundo agir como se aquilo fosse completamente normal, né? Então, essa construção de uma cidade violenta, de uma cidade que impõe medo também em muitos dos ali presentes, ou em boa parte daqueles que ali vivem, essa lógica, inclusive, da paranoia americana muito ali dentro, né? Então, a paranoia do que está acontecendo, quem fez aquilo, de apontar dedos e tudo mais. Então, um comentário sobre os Estados Unidos como um todo, e como esse cenário aqui, esse segundo episódio, ele é muito importante para criar esse cenário, que é um cenário que se alimentaria, ou que alimentaria muito essa coisa. Então faria muito sentido ela estar presente ali em Derry, porque o cenário ali presente é muito propício para alimentar os medos, para alimentar a paranoia e para alimentar esse monstro que ali habita, né? Essa lógica até meio metafórica do monstro que esse segundo episódio vai construir. E ao mesmo tempo que trabalha com uma lógica dessa realidade histórica, mas também com a mitologia, né? Aqui a mitologia não só da coisa, mas o próprio Paul Bunyan, que é essa figura mitológica americana, né? E o conflito, inclusive, entre a realidade, entre aqueles que têm algum poder e o conflito deles com a ideia de uma mitologia, né? Então a cidade querendo tirar a grande estátua do Paul Bunyan de lá, né, que é essa figura desse lenhador, essa figura fantasiada na história dos Estados Unidos, não só em Derry, né, mas nos Estados Unidos, em vários lugares tem essa estátua, inclusive. E aqui eu falei bastante no primeiro episódio como muitas vezes eu não gosto muito de como o Andy Muschietti constrói o terror, ou o horror acima de tudo, né? O terror, essa tensão ele até constrói bem, mas ele sempre vai se utilizar de sustos muito premeditados, apesar de eu gostar de duas cenas que eu falei pra vocês lá no primeiro episódio. Aqui eu acho que ele faz um trabalho melhor, nesse trabalho visual mesmo, nessa lógica de um espaço que vai se construindo ou se deformando entre sonho e realidade, a ponto da gente não saber o que é o que, né? Na verdade a gente sabe que tudo aquilo tá se passando na mente daquelas crianças, mas ao mesmo tempo, para aquelas crianças aquilo é real. E isso ele consegue construir isso muito bem, principalmente em cenas com as duas garotas aqui, né? Inclusive, uma que é muito sufocante, né? E tem muito a ver com essa ideia dessa personagem se sentindo sufocada por saber
a verdade, por ver o pai dela sendo punido injustamente, por não ter nenhum apoio e ainda assim ter esse trauma da perda da mãe, né? Então a gente vê como ela vai ser quase enclausurada ali por uma membrana, como se ela voltasse pra dentro da barriga da mãe, ela tivesse que sair de lá. É muito, acho que muito bem construída visualmente essa cena. Inclusive os momentos de horror são os momentos que a série dedica melhor a sua imaginação para construção de cena, para construção de fotografia, né? Então, ela saindo dali de dentro, aquele líquido, o vermelho dominando aquele quarto escuro, né? Aquela sensação mesmo dela estar sufocando ali dentro para ter que sair e aí ser confrontada pela figura da mãe. O episódio, inclusive, a série até agora, ela esconde bastante o Pennywise enquanto essa figura que a gente conhece, né? Quase como se ele fosse um ser em formação ou um ser adormecido. A gente vê apenas sugestões dele. Sugestão dele ali na cena, por exemplo, que é outra cena realmente muito boa com a outra garota, no mercado em que a gente vê o cereal do Pennywise, por exemplo, ou mesmo naquela figura como se fosse um bebê demoníaco no primeiro episódio, os olhos amarelos dele em vários momentos aqui, mas a figura Pennywise, ela ainda é essa figura escondida, adormecida, que precisa ser cavocada para ser descoberta, ainda que já esteja fazendo as suas vítimas. Então eu gosto de como esse segundo episódio ele vai construindo, ele vai se dedicando a esses momentos de horror, mas ele vai também se dedicando a construir lentamente toda essa mitologia da cidade, né? Esse confronto entre mitologia e real, entre um medo em que apenas as crianças são inicialmente afetadas, e uma construção dessa cidade como uma parte, um mundo dentro dos Estados Unidos, ou um mundo dentro do mundo que traz consigo essa lógica da paranoia americana, mas também se demonstra como um lugar violento, como um lugar horrível, como um lugar onde não tem tolerância entre essas figuras. A menina que tenta ser aceita de qualquer forma, ela não vai ser aceita ali, né? Então tem toda essa construção da exclusão aqui, que é, claro, uma exclusão racial em muitos momentos, woke, sério, woke, mas não só racial, né? A gente vê como isso tá afetando sempre essa tentativa de uma imposição de poder frente aos outros, né? E o único que parece conseguir lidar exatamente com isso até o momento é ali o militar, o major, que vai ter o seu posto reconhecido a partir da sua bravura e tudo mais, e do seu não medo e etc, mas isso não vai acontecer exatamente em outros ciclos com as crianças e tudo mais. Tem até a cena da esposa dele passeando pela cidade, é muito boa, né, porque ela adquire essa ideia de um olhar, né, o olhar que vai demonstrar para o público, um olhar de alguém que está chegando, demonstrando para o público como que é aquela cidade, né, as microagressões e as macroagressões ali dentro. Achei bem interessante esse segundo episódio, bem resolvido, em termos até de cenas de horror, eu acho que tem duas das melhores da série. Até agora, não dava nada pra essa série, sinceramente, gosto do primeiro It, até não gosto tanto do segundo, acho razoável no máximo, e não dava nada pra essa série aqui, mas até o momento, bem legal, tô gostando bastante. Bem-vindo a Derry, vamos torcer para que continue assim. Semanalmente estarei aqui comentando com vocês. A partir do sexto episódio, aí sim eu também vou poder olhar os comentários de vocês da semana anterior para poder debater na semana seguinte. Não farei isso nesse momento, porque eu tô gravando os 5 primeiros episódios antecipadamente, que eu tive acesso à série antecipado, mas nos comentários eu vou ler os comentários de vocês, semana a semana eu vou respondendo vocês. Eu sempre falo, comente pra gente poder bater esse papo, pra gente trocar essa ideia. Por hoje é isso, passo o primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Acompanhe também a cobertura da Mostra de São Paulo que eu tô fazendo. Então, parando a cobertura da Mostra de São Paulo para falar da série de It. Por hoje é isso aí.